Boa noite, queridos amigos do céu, todos os nossos ouvintes do YouTube, muito boa noite. Nesses dias que estão antecedendo o Natal, né? Vamos aqui ter algumas reflexões sobre o que é o Natal, o que é realmente, né, o Ano Novo dentro da nossa doutrina espírita com Jesus. Então, meus irmãos, convido a todos para reflexionar conosco o nosso tema: Natal, Ano Novo e renovação do espírito. O e essa época do Natal é uma época muito, mas muito maravilhosa. Nós vemos a mudança nas pessoas, vemos o nosso bairro, a nossa cidade muito mais iluminada. Nós sentimos aquele aconchego no ar, aquele acalento no nosso coração. Por que será que nós ficamos até um pouco mais pacientes, ficamos mais convidativos? Então, através dessa palestra, nós vamos entender o porquê que todo esse furor do Natal nos que mexe profundamente com o nosso espírito. É o tempo que a luz visita a Terra. E que tempo é esse? E que luz é essa? Neste período, né, quando nós saímos lá de novembro para dezembro, o nosso Mestre Jesus começa a se aproximar do orbe terrestre. Por isso que a humanidade ela fica mais solícita, ela fica mais empática, fica mais amorosa, fica até mais paciente, porque estamos muito felizes, porque está chegando o Natal, pensamos no nascimento do nosso mestre, né, do nascimento de Jesus. Mas, infelizmente, né, com essa vida que nós estamos levando hoje, o que está acontecendo? Estamos ficando fazendo tudo muito, correndo com muita ansiedade, sem estar vivendo cada momento, tentar estar tendo essa presença, né, em cada segundo da nossa vida. E aqui a gente vai entendendo que o fim de ano ele vai chegando com muitos convites, mas não é convite para ir na casa do amigo, do outro parente, do vizinho, não. São os convites interiores. Quais são esses convites que essa época faz para nós? Rever a nossa vida, perdoar o que ficou preso dentro do nosso coração, agradecer o que floresceu, porque infelizmente nós apenas reclamamos, apenas pedimos. Pedimos por tudo, pedimos por dinheiro, pedimos por saúde, pedimos por fama, pedimos para passar no concurso, pedimos para ter status, pedimos tantas coisas que muitas das vezes elas vão cair naquela coluna do ter e nós esquecemos do que o nosso mestre nos pede para que nós enchemos as lacunas do ser. Esse convite ainda vem para que nós possamos recomeçar e precisa renascer. Mas o que é que precisa renascer dentro de nós? O Natal, ele nos recorda o nascimento de Jesus no mundo. E o Ano Novo, ele nos recorda o nascimento de nós mesmos. Em todos os lugares do mundo é comemorado o Natal. Às vezes pelo fuso horário, né? Umas horas antes, uns dias antes, uns dias depois, mas comemoramos o Natal com um só intuito: o nascimento do Cristo. E aqui, quando a gente vem falando na questão de Jesus, eu trouxe no livro Viver em Paz, do seu Júlio Capilé, um pequeno trecho que eu achei muito importante, e fala assim: quando Jesus encontra abrigo permanente na alma das pessoas, faz brilhar sua luz em todas as ações desta criatura. Como no dizer de Paulo, ele constrange de tal forma que a pessoa não tem coragem de viver nem de pensar em ignorar a sua situação de seguidor do Mestre. Naqueles tempos, para os discípulos que ainda o conheceram visível entre os humanos, talvez fosse mais fácil exemplificar a sua conduta, pois estariam mais ou menos vigiados pelos que o cercavam. Tinham a obrigação de mostrarem-se bons. Eram destacados como gente diferente e até esquisita para os demais.
Entretanto, mesmo assim, deveria haver dificuldade, devido à vida anterior que levavam antes de conhecerem o divino pastor. Aqui eles estão explicando a questão dos apóstolos, que conviveram ali, né, materialmente ali com Cristo, andaram ali com ele, tiveram os ensinos ali fresquinhos ali. E para eles também foi muito difícil esse exemplificar Jesus, né? Muitas das vezes, como Jesus estava aqui na Terra, eles procuravam fazer da melhor maneira possível e com amor, e tanto que conseguiram, né? O único que veio com essa missão, que não seguiu até o final os apóstolos, foi Judas, mas que também teve a sua missão e depois, quando reencarnou, ele cumpriu tudo o que precisava a favor do Cristo. Então, o que que acontece com isso? Vem falando que é este o convite que o Natal está nos fazendo, para que nós possamos trazer Jesus para dentro de nós, para que nós não sejamos os papagaios falantes, falando das benesses, das bem-aventuranças, das parábolas, das histórias de Jesus. É um convite para que nós sejamos o exemplo do Cristo. O exemplo e um exemplo bem simples, uma maneira muito calma, muito branda de nós começarmos isso é dentro do nosso lar. Quer um lugar melhor para você começar a exemplificar Jesus Cristo? Porque ele também teve família. Não somente ali a mãe e o pai dele, né, enquanto ele era criança, mas ele teve todas aquelas pessoas que estavam em volta dele e que ele sempre os teve como seus familiares. O Natal, o Cristo que nasce fora e dentro de nós. No Natal, nós não celebramos somente a chegada do menino Jesus, mas o renascimento da esperança. Emmanuel afirma em Vinha de Luz: Jesus não veio ao mundo para ser adorado, ele veio para ser imitado. Então, qual é a nossa função nos dias de hoje? Nós que estamos aqui, né, estudando, todos os nossos irmãos cristãos, os nossos irmãos evangélicos, de todas as religiões e matizes religiosas, é imitar o Cristo, imitá-lo quando ele vai conversar com as pessoas, imitá-lo quando ele faz de tudo para curar as pessoas, imitá-lo quando ele fala com um mendigo, quando ele fala com um soldado, quando ele fala com qualquer pessoa de qualquer nível social. Eu gosto muito dessa série que está passando, The Chosen. E é incrível como aquelas pessoas que estão gravando, essa série, ela assim, claro, né, a Maíse Braga comenta que nós vivemos naquela época do Cristo, mas vamos colocar assim a olhos nus, né. Suponhamos aqui, vamos fazer uma análise, que eles não conviveram ali com o Cristo, né. Suponhamos que eles fossem romanos, não fossem ali os apóstolos, tudo. Quando eles colocam a cena de Jesus conversando com o Prime, que era, né, uma patente alta de Roma, ele senta, conversa como se ele estivesse conversando com seus apóstolos do mesmo jeito, e brinca até. Então, olha, por essa nuance. Eu gosto de assistir muito The Chosen analisando o evangelho, analisando a nossa postura, né. Eu me vejo ali em alguns apóstolos, principalmente nos mais nervosos, mais esquentadinho ali, como Pedro, impaciente, né, do Tomé, e ali a gente consegue analisar. Jesus, ele conversava com qualquer pessoa, qualquer uma, que parasse ali do lado dele, que pedisse alguma coisa. Então, quando vem esse convite que está nos vindo, é para que nós possamos imitá-lo, imitá-lo no modo de falar, no modo de ouvir, no modo de olhar, no modo de agir, não somente dentro do nosso lar, mas na sociedade, porque todas as pessoas, em todos os lugares, elas são muito visadas quando nós falamos assim: "Eu sou de uma determinada filosofia, eu sou de uma determinada religião", porque nós também somos assim. Ainda nós somos muito hábeis em julgar o outro. Fala assim: "Nossa, mas é evangélico. Nossa, mas é candomblessista. Nossa, mas é budista. Nossa, mas é espírita". É por isso que este convite todo ano.
para que nós nos renovemos e não só, façamos esse movimento, mas que nós possamos imitar Jesus. Porque se nós tentarmos imitar, vai chegar a hora que nós vamos estar fazendo aquilo ali, ó, tranquilamente. Continuando aqui, Jesus é o nascimento do símbolo do nascer, a luz na nossa vida. É o convite para que nós deixemos para trás a mágoa que corrói, o orgulho que nos separa, o medo que paralisa e a sombra que endurece o coração. Quando vem nos dizendo nessa questão da mágoa, por que que essa mágoa corrói? E esse convite para que a gente deixe todo esse movimento ruim para trás, porque nós não podemos levar sacolas, pesos que não nos pertencem. Nós temos que ter a certeza do amanhã, que vai ser um futuro, vai ter esperança, vai ser diferente, que nós vamos fazer diferente. Então, tudo que nos magoou do dia 31 às 11h59 para trás, nós temos que deixar em 2025. Tudo que nos impediu de chegar até o outro, o orgulho que nos separa, o orgulho em pedir ajuda, o orgulho em falar eu estou precisando, o orgulho que nós temos de não admitir a felicidade, o progresso do outro, nós temos que deixar lá atrás. O medo que nos paralisa de fazer tantas coisas na nossa vida. Se não for ferir o próximo, se não for magoar o próximo, e se me aproximar mais de Deus, nós temos que tirar esse medo da nossa vida. E a sombra, que muitas das vezes ela vem para esmagar o nosso coração. Eu costumo falar muito nas harmonizações que eu faço, que nós temos que acolher a nossa sombra, acolher todas as mazelas que nós temos, mas não é para nós vivermos dentro dela, é para acolher, para transformá-la mediante a nossa postura melhor, mediante a nossa reforma íntima. Então, nós vamos trazendo nossa sombra e fala assim: bom, eu sou egoísta, eu sou mesquinho, eu sou orgulhoso. Então, venha, que agora nós vamos ser diferente. Por quê? Cada vez que a gente tenta jogar a sujeira para debaixo do tapete, isso não dá certo. Então, é por isso que fala que nós temos que acolher essa sombra para transformar ela em luz. Todas as nossas mazelas temos que transformar em luz. O Natal é menos árvore e mais atitude, menos presente e mais presença, menos festa e mais fé. E o Cristo batendo a porta do nosso íntimo e dizendo: deixo-vos a minha paz. E quando nós deixarmos essa paz do Cristo entrar dentro do nosso coração, vai nascer dentro de nós um mundo novo. Nessa questão que se fala da presença, nós, no Natal, mesmo com aqueles parentes mais difíceis que vêm para nossa casa, vamos ter paciência, vamos agradecer. Será que nós vamos estar com essas pessoas que está hoje na nossa ceia no ano novo? Será? Será que nós vamos estar com todos os nossos familiares que estão conosco agora no Natal, na ceia, lá no ano novo? Bom, vamos reduzir mais, no outro dia, será? Então, por que que nós vamos, ao invés de dar atenção nessa ceia, de montar aquela mesa bonita, não precisa ser uma mesa rica, farta, se for, que bom, mas sentarmos todos juntos e olhar um para o outro e agradecer por aquela pessoa estar com a gente naquele momento e agradecer ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos ali com os nossos amigos, com os nossos familiares. É isso que o Natal nos convida a fazer. É isso que o Natal nos dá a oportunidade de fazer, de sermos presença. Vamos pegar o celular e deixar, fazer uma caixinha. Aqui em casa minha família é pequena, então e aqui a gente não tem muito esse hábito de ao almoçar e jantar, tá com o celular. Mas eu indico, né, eu oriento as famílias, que são muitas pessoas, fazer uma caixinha porta-celular na entrada. Para a pessoa viver, para a pessoa estar na festa, para a pessoa estar ali.
Ah, agora é hora de mandar Feliz Natal para quem quiser. Então já pega lá, meia horinha, todo mundo com o celular, depois de novo para a caixa e vai ganhar uma premiação. Gente, tem criatividade para tudo. Mas vamos ser presença na nossa família, aonde a gente estiver. Se nós viajamos para ir para casa desse parente, vamos ser presença lá também, porque nós não sabemos se vamos estar o ano que vem com ele. E quando Cristo fala: "Nos deixo a vossa paz", eu lembrei de uma cena muito interessante do filme Os Mensageiros. Quando Vicente, ele perde a estribeira com o Otávio, né, já quase para o final do filme, ele volta, a vibração dele baixa e ele cai lá no umbral. E nesse intermédio, o André Luiz fala assim: "Não, meu amigo, se acalme, você não pode ficar nervoso, tal", mas ele está muito irado e revoltado, cai lá no umbral. E ele já é mensageiro, ele já é da equipe, né, do Aniceto, do André Luiz, né, e ele tem ali uma história muito bonita, né, para quem não assistiu, né, assista. E quando ele volta, o André Luiz fala com ele da seguinte forma: "Meu amigo, eu nesta nova vida, eu ganhei uma virtude que eu tenho a certeza que por mais que as coisas decaiam, eu sei que tudo vai ficar bem. No final, tudo vai dar certo". E tranquilamente, com essa paz que Jesus nos traz. Ano novo, a vida nos chamando ao recomeço. O ano novo é a grande metáfora da espiritual da existência. Porque todos os dias nós acordamos, nós dormimos, já já nós vamos dormir e vamos acordar. É um novo dia, é uma nova página, para que a gente possa reescrever ali o que nós não fizemos de bom no dia anterior. Então, é um dia novo. Por que que a gente fica esperando o dia 31 para o dia 1º para fazer toda aquela lista que nós vamos emagrecer, que nós vamos, voltar para academia, que nós vamos estudar para concurso, que nós vamos ser melhores como ser humanos. Porque nós temos 365 dias. Por que que a gente vai esperar tanto tempo, né? Então vamos começar já de agora, colocar ali uma meta. Bom, eu estou com o vício da comida, eu preciso emagrecer, então o que que eu vou fazer para isso? E fazer. Ir do início ao fim, determinar ali um prazo para voltar para academia e voltar. Por quê? Cada passo que a gente coloque uma melhoria, mesmo que seja pequena, quando a gente consegue, é uma felicidade imensa. Então, isso que o ano novo nos traz, né. E Deus nos mostra que tudo pode ser recomeçado, sempre. Chico Xavier, ele tem uma orientação, fala assim: "Nós não podemos voltar ao passado e fazer diferente, mas nós podemos, a partir de agora, fazer um futuro melhor". E André Luiz nos ensina no livro Sinal Verde: "Cada dia é uma nova oportunidade para refazer o caminho". Se a cada dia já é um recomeço, imagina o ano inteiro que nós temos. O ano novo nos convida a deixar ir o que pesou, limpar o que feriu, acender com novos propósitos, abrir espaço para o amor agir. Por que que essa parte, né, de abrir o espaço para o amor agir? Porque quando você faz qualquer movimento na sua vida com amor, você já ganhou 80% do jogo. Quando você coloca amor num pensamento, numa frase, numa ação, seja para qualquer coisa, você já ganhou 80% do jogo. É fácil fazer isso? Não é fácil. Não é fácil porque a turma do deixa disso quer que nós fiquemos na sombra, quer que nós fiquemos na escuridão, não quer que nós possamos evoluir, não quer deixar nós evoluirmos. Por isso que é tão difícil fazer essa reforma íntima que Jesus tanto nos pede. Só que chega uma hora que o espírito começa a gritar por liberdade. Então, o que que é essa liberdade? É fazer a nossa oração, é tentar andar no caminho nobre, reto e digno, é tentar ser a melhor pessoa possível.
independente de religião, porque a pessoa ela pode não crer em nada, ela pode ser ateu e ela ser uma pessoa boníssima. Então, nós não precisamos de religião para sermos pessoas boas, pessoas caridosas, pessoas que colocam o amor em primeiro lugar, a renovação do espírito e o chamado profundo. Jesus, ele nunca nos pediu a perfeição, porque ele sabe que não é fácil. Ele nos pediu transformação. A vida espiritual nos lembra que ninguém está preso ao passado. Por que a espiritualidade tem tantos livros de livros motivacionais, de reforma íntima, de estudo, todos você acha em alguma parte para que nós possamos nos livrar da culpa, da mágoa, do ódio, do rancor, porque isso são bagagens que nós não podemos levar para 2026, porque nós não podemos ficar amarrados ali naquele passado, porque isso vai nos ocasionar um peso muito grande na nossa vida, material e espiritual. Porque se a gente desencarna com um grau extenso de mágoa, de ódio, de rancor, é um trabalho muito grande da espiritualidade tirar a gente dessa consciência que nós nos colocamos. E por que não perdoar o outro, gente? Por que você não olhar para a pessoa e falar: "Tudo bem, eh, o que você fez, eu já não está tão forte em mim, né, eu te perdoo", mas não adianta eu falar assim: "Eu te perdoo, mas não quero te ver nem pintado de ouro na minha vida". Aí também não adianta, né, senão nós vamos voltar numa próxima existência com a mesma pessoa para poder realmente resolver. E nessa questão, né, de não ficar preso ao passado, de não perdoar, Emmanuel, ele nos diz que é a melhor coisa a gente se reconciliar com o adversário enquanto nós estamos andando junto com ele. Porque aí depois que um dos 2 desencarna, aí fica um pouco mais difícil, né, pra consertar os erros lá. Ninguém é definido pelos erros, ninguém está abandonado. É um outro erro que nós cometemos, principalmente quando nós estamos com algum tipo de problema, achar que estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos, em hipótese nenhuma. Fora o nosso mentor, nós temos uma pleiade de anjos, de guardiões, de espíritos amigos que torcem por nós, que oram por nós, que pedem por nós, nossos familiares, nossa ancestralidade. Temos os mentores que guiam a nós, a nossa família. Se a gente for parar para pensar, nós somos muito ingratos. Ó, nós temos Deus, Jesus, o nosso mentor, o mentor de cada pessoa da nossa família, que não é só um, são vários, né? Então, como nos diz Paulo de Tarso, nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas. Então, nós não podemos reclamar que ficamos abandonados, jogados atrás. Temos que orar e ter a certeza que nós vamos vencer lá na frente. Mais uma vez, é fácil? Não é. Porque, por mais que a espiritualidade nos fale que nós vamos alcançar a angelitude, a questão são as pedras do caminho que nós vamos ter que ultrapassar. Então, para que nós possamos ultrapassar essas pedras com fé, com coragem, com esperança, nós temos que orar, estudar. Nós temos um arsenal de material para que nós possamos fazer a nossa transformação, a nossa revolução. Um outro tópico: ninguém está impedido de evoluir. Já acabei de pontuar esse arsenal que nós temos. Inúmeros vídeos motivacionais, milhares de livros digitais, livros em PDF que você, não tenho como comprar, mas se você tem internet em casa, você baixa um livro em PDF e estuda. Tudo bem, não tenho condição de ir para uma casa espírita. Tem palestra no YouTube para dar e vender. Tem para todos os gostos, para todos os gêneros, é palestra, é padre, é missa, é congresso, temos tudo, orações que não acaba mais, passes também que não acaba mais, só doutor Bezerra de Menezes eu conheço quase 400. Então nós não temos nem o que falar para a espiritualidade quando a gente desencarnar.
Ah, eu não tinha nada para me evoluir. Não vai colar mais. Emmanuel, no livro Fonte Viva, afirma: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Né? Foi as frases que Chico Xavier sempre nos faz relembrar. A renovação do espírito acontece quando decidimos perdoar alguém, pedir perdão, porque muitas vezes nós achamos que nós não fazemos nada para ninguém, somente os outros é que nos faz mal. Mentira, né? Nós também aprontamos bastante. Então temos que pedir perdão também. Isso se chama humildade. Reconhecer que errou e pedir desculpas. Acolher uma dor que evitamos. Então é isso que eu falo, acolher ali a nossa sombra. Reerguer uma esperança que caiu. Ajudar um amigo, conversar, né? Ou então, só ficar ali escutando o que ele tem para falar. Nós somos hábeis em falar muito, em falar, né, mais do que precisa. Mas e ouvir? Será que nós somos bons ouvintes? Ser um bom ouvinte também é uma caridade. Voltar a acreditar, voltar a sonhar e voltar a amar. A renovação não é um ato, é um processo amoroso, diário, silencioso e paciente. E Jesus, no Evangelho, nos faz um convite eterno. Eis que faço nova todas as coisas, em Apocalipse, capítulo 21. E ele faz nova todas as coisas, todas as formas como Jesus lidou com os apóstolos, para cada um ele tinha um jeitinho diferente. E a cada dia ele ensinava algo novo para aqueles apóstolos. E tudo que ele fez naquela época, ele deixou para nós. Cada dia, se a gente pega o evangelho, nós temos uma lição nova, que se nós lemos hoje, daqui 2 anos, se nós formos ler aquela mesma lição, nós vamos ver algo novo dentro daquela lição que na época a gente não enxergou. Mahatma Gandhi falou algo muito curioso e bem, e para que a gente pudesse analisar bastante e refletir. Ele falou que ele era hinduísta, ele não era cristão, mas ele disse assim: se os cristãos se direcionassem apenas pelas bem-aventuranças que Jesus deixou lá no monte, na época que ele estava na terra, ninguém estaria sofrendo no mundo, se nós seguíssemos somente as bem-aventuranças. Porque Mahatma Gandhi admirava, gostava muito e respeitava muito Jesus Cristo, mesmo ele tendo outra religião. Mas quando é que Jesus faz essas novas coisas? Quando nós permitimos, quando nós abrimos o nosso coração, quando nós falamos com Jesus, quando nós falamos, nos reportamos a Deus, a nossa espiritualidade, é ali que ele começa a renovar tudo dentro do nosso coração. E qual é a área da sua vida que está pedindo para ser renovada? Essa é uma pergunta que eu deixo para todos vocês que estão assistindo essa palestra no dia de hoje. Natal mais Ano Novo, o projeto espiritual da sua alma. O Natal nos oferece a luz, o Ano Novo nos oferece o tempo. A renovação do espírito nos oferece direção. Quando unimos esses 3 movimentos, algo profundo vai acontecer. O Cristo vai nascer em nós. Nós renasceremos conosco, porque teremos esperança. Olharemos para o futuro com outros olhos e com outros propósitos. E renasceremos com Deus. O fim de ano não é um ritual do mundo, é um chamado da vida espiritual para que cresçamos. Então, meus irmãos, eu deixo aqui essa pequena reflexão. Que Cristo renasça em nós. Que o Natal nos inspire a buscar a mansidão. Que o Ano Novo nos inspire a buscar propósitos. Que a renovação do Espírito nos inspire a buscar Jesus em nós. E possamos entrar no próximo ano mais leve, sem essas malas que nós carregamos do ódio, do rancor, do perdão, da falta de paciência, da falta de indulgência, da falta de mansuetude, da falta
das boas palavras. Vamos deixar todas essas malas que estão pesando nas nossas costas em 2025. E de 2025 para lá. Em 2026, vamos entrar com o pé direito, vamos entrar com o nosso coração leve, que é isso que é o importante. Que nós possamos estar mais serenos, mais compassivos, mais próximos do Cristo. Que o menino renasça, que o calendário se abra e que o espírito se renove. Então, essa é a reflexão que eu trouxe para a nossa noite de hoje. Né? Então, gostaria muito, 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 muito que todos que assistirem essa palestra, se assistir antes do Natal, vamos aproveitar essas dicas aí e vamos estar na presença dos nossos familiares, sem celular, sem mágoa, sem rancor, vamos pedir perdão, vamos abraçar, vamos beijar, porque nada melhor do que nós chegarmos em 2026. E se por algum acaso aquele familiar ou amigo não estiver mais, nesta data, vamos nos lembrar que nós passamos um Natal sem celular, abraçados, brincando, conversando e sorrindo com aquele familiar nosso ou aquele amigo que já foi entregue para a espiritualidade. Desejo a todos vocês um excelente Natal e um maravilhoso Ano Novo. Que tudo se renove na vida do mundo. Muita felicidade. Boa noite.